Muito bem. Ministro Guilherme Augusto Caputo Bastos, Tribunal Superior do Trabalho, sua palestra, imprescindibilidade ou não do ógimo na contratação do trabalhador avulso. Muito obrigado, viu, Excelência? Muito obrigado. E eu ser mandado embora, porque isso tem uma relação de trabalho, só para o senhor saber, o senhor me mandou embora. Mas foi por um breve período, eu já retomei o meu lugar e agradeço, mas é uma honra ser retirado daqui por Vossa Excelência. Vamos aqui. Imagina. Vamos fazer aqui, então, o nosso quinto painel. Ontem nós tivemos 4 painéis. Vamos, então, seguir com o nosso quinto painel desta... E o primeiro desta manhã, do segundo dia, do 3º Congresso de Direito Marítimo e Portuário da BDM Santos, da BDM, Seção São Paulo, aqui em Santos, com a realização do Sistema Santa Cecília de Comunicação e também da Unisanta. Vamos chamar aqui ao palco rapidamente para que a gente possa trabalhar nesse painel. Gostaria de lembrar às senhoras e aos senhores que nós temos aqui um aplicativo onde podem ser feitas as perguntas. É o Slido, tá? Com S mudo. Você vai lá, painel, a BDM painel 5, para que você possa fazer a pergunta, a mais votada vai ser feita aqui aos debatedores. Relações de trabalho nas atividades marítimas e portuárias. Vou chamar aqui ao palco para presidir a mesa o doutor Rodrigo Zanetti, advogado e associado da BDM. Meu amigo, bem-vindo. Só para dizer, teremos aqui a honra de ter o ministro acompanhando também esse painel conosco aqui. Podem ficar à vontade, por favor, para que eu possa continuar trazendo aqui os participantes. O senhor Tiago Robles, gerente jurídico do ógimo, para moderar este painel. Uma salva de palmas. E como debatedores, eu gostaria de convidar aqui, excelência, o desembargador Celso Pio, do Tribunal Regional do Trabalho, 2ª Região. Também gostaria de chamar aqui a Procuradora do Trabalho, Coordenadora Nacional da Coordenadoria do Trabalho Portuário e Aquaviário, CONATPA, do Ministério Público do Trabalho, Vossa Senhoria, doutora Flávia Oliveira Veiga Bauler. Se eu falei algum... Muito bem, mais uma vez, gostaria de lembrar que nós temos aqui o ABDM, painel 5, para que as perguntas possam ser feitas. Também trazer aqui para debater o senhor Sérgio Aquino, presidente da Federação Nacional das Operações Portuárias, FENOP. E também a consultora jurídica no Sindicato dos Operadores Portuários do Estado de São Paulo, SOPESP, senhora Gislaine Herédia. Obrigada. Muito bem. Esse painel terá 1 hora de duração e nós teremos, então, a pergunta. Eu repito que ontem algumas pessoas me perguntaram sobre como fazer a pergunta, né? É uma pergunta sobre a pergunta. E aí eu explicarei quantas vezes forem necessárias, para quem quiser, estou absolutamente à vontade. Mas eu faço questão de repetir, porque algumas pessoas, muitas vezes, têm algumas dúvidas e gostariam de fazer uma pergunta tão importante e que poderia trazer à luz de quem está aqui uma resposta também importante e, às vezes, não o fizeram por não encontrarem um caminho. Então, vocês têm um aplicativo, Slido, e vão até lá, baixem, é simples, rápido, painel, a BDM, painel 5, façam uma pergunta mais escolhida, vai ser direcionada aos nossos debatedores. Por favor, senhor Rodrigo Zanetti, que está presidindo a mesa, pode iniciar, fiquem absolutamente à vontade. Muito obrigado pela presença de todos no 3º
Congresso de Direito Marítimo e Portuário, ABDM. Bom, bom dia a todos. Inicialmente, gostaria de parabenizar o Grupo Santa Cecília pela realização do evento. Gostaria também de agradecer à ABDM, na pessoa do Dr. Marcelo Samarco, pelo convite de estar aqui presidindo este painel, composto por tão seleto grupo de conhecedores e estudiosos profundos da matéria trabalho e trabalhador portuário. É um prazer estar aqui com vocês. Esse painel, que se iniciou de forma brilhante pelo ministro Caputo Bastos, com a apresentação do tema, que será discutido aqui pelas pessoas aqui convidadas, indicadas. E eu inicio, para a gente começar, inicio essa palestra passando a palavra ao moderador, Dr. Tiago Robles, para dar início à palestra. Boa palestra a todos, boa apresentação. Dr. Tiago. Obrigado, doutor Rodrigo. Bom dia a todos. Ministro Caputo, um prazer tê-lo conosco aqui no painel. E agora eu me encontro na mesma situação do senhor, que eu estava tudo preparado para falar aqui, e o meu amigo doutor Rodrigo já antecipou todos os agradecimentos que eu também os faria. Então, faço minhas palavras do colega doutor Rodrigo, para agradecer também ao doutor Marcelo Samarco pelo honroso convite que me fez para moderar este painel com um grupo de especialistas que, por si só, já se mostram como um dos melhores grupos de cientistas portuários que temos hoje na atualidade. Para dar início, assim, nós não vamos ter muito tempo, temos apenas 1 hora, e brindar todos aqui com a oportunidade de poder dialogar com os senhores. O tema sobre a imprescindibilidade ou não do órgão gestor na intermediação e gestão de mão de obra é um tema latente, é um tema quente no nosso meio portuário, e dentro dele nós vamos tentar transitar aqui com os nossos debatedores. Gostaria de dar início com a doutora Flávia Bauer. Doutora, o ministro nos trouxe contornos muito importantes da decisão da SDC, com a visão do tribunal, e principalmente a decisão que foi prolatada sobre a intermediação e a gestão dos órgãos gestores de mão de obra. Qual o entendimento, pergunto para a doutora, qual o entendimento da CONATPA, uma vez que a doutora é a presidente, a coordenadora deste grupo de estudos do Ministério Público do Trabalho? Alô? Alô? Estão me ouvindo? Sim. Bom dia a todos. Bom dia, obrigada pelo convite da ABDM. Gostaria de cumprimentar a todos, em especial o ministro Caputo Bastos, que fez uma palestra excelente, muito boa, produtiva, iniciando os trabalhos do dia de forma muito proveitosa e com excelência. Cumprimentar o desembargador Celso Pio, agradecer, cumprimentar o doutor Rodrigo, o doutor Tiago, o doutor Sérgio Aquino, a doutora Gislânia, e a todos os presentes. Bom, para começar, eu gostaria só de colocar como a CONATPA do Ministério Público do Trabalho se localiza dentro da nossa instituição. O Ministério Público do Trabalho, eles têm 8 áreas prioritárias de atuação do órgão, e para cada uma destas áreas prioritárias de atuação, há uma coordenadoria especializada para a fim de tentar, então, implementar a legislação daquela área temática relacionada. A CONATPA ela foi criada em 2003, com o propósito e objetivo específico de implementar estratégias de atuação integrada e coordenada entre todos os procuradores do país, de forma a uniformizar a atuação do Ministério Público do Trabalho na temática da legislação portuária e aquaviária. E aí, atualmente, eu estou, então, como coordenadora nacional dessa coordenadoria. Eu gostaria de parabenizar também a BDM pelo debate promovido, porque eu não sei se vocês têm a sensação, e eu vou me permitir também uma certa informalidade nesse aspecto, de que muitas das coisas que estão acontecendo no nosso setor, no mundo portuário, estão sendo feitas sem o necessário debate. Eu tenho essa sensação de que, a todo momento, nós estamos sendo surpreendidos por novidades, alterações legislativas, de forma que nós não ficamos sabendo sequer, participando dos debates onde isso deveria estar sendo decidido.
Então, a gente vê isso na esfera legislativa, e parabenizo o ministro Caputo por trazer aqui, né, como o senhor bem colocou, trazer essas reflexões, que não sair do gabinete, trazer essas reflexões para cá, para promover esse debate. Nós não estamos vendo isso em outras esferas. Eu digo isso como instituição, Ministério Público do Trabalho, né, mas sei também que os trabalhadores também não estão sendo ouvidos, e isso em diversos aspectos. A gente está falando agora de desestatização, né? Eu não tenho conhecimento, por exemplo, de que estejam sendo ouvidas instituições e entidades representativas de trabalhadores, por exemplo, nesse aspecto, né? Sempre uma razão, uma justificativa de que isso não vai alcançar os trabalhadores, isso que não vai alcançar um aspecto social. E esse é o mote para dar início às palavras que eu queria trazer para vocês aqui, para a gente começar a pensar, afinal, qual é a função da atividade portuária? Existe uma função pública relacionada? Ou ela é simplesmente uma exploração de uma atividade econômica? O que a Constituição traz sobre isso, né? Essa reflexão, eu acho que é importante, até para trazer junto essa... Eu vou me permitir tirar a máscara também, só para ficar mais à vontade. Essa reflexão é importante até para a gente ver como é que o terminal de uso privado, né, deve se colocar também em relação a essa perspectiva, né, na intermediação de mão de obra, como na pergunta do doutor Tiago, né? Eu vou me permitir responder, então, ao final, só para a gente poder aproveitar o tempo que a gente tem aqui para promover esse debate, né? Se a gente tiver... Não vai dar tempo de fazer um histórico, mas um breve histórico, né? Na Constituição de 1824, o papel do porto, da atividade portuária, ali era um papel de defesa do território nacional, de defesa da segurança, da soberania nacional, né? Negar ou permitir o acesso de forças estrangeiras no nosso país, né? Mas, ainda no século XIX, houve um decreto que trouxe os modelos de concessão e arrendamento. Então, a gente ouve muito falar isso, porque a desestatização vai trazer, então, o investimento privado. Isso já foi falado desde a Lei 8.630, também na Lei 2.815, mas, na verdade, esses modelos, né, de iniciativa privada dentro do porto já é algo que já veio desde o século XIX, né? Já veio de muito tempo, já trouxe esses modelos. A Constituição de 34 trouxe, então, a competência da União para legislar sobre exatamente a atividade portuária, então, e, a partir daí, toda a sistematização começou a se dar no plano infraconstitucional. Bom, tivemos também a década de 60, a Era Brás, o Estado Econômico Brasileiro, né? O regime militar também, a criação de mais de 300 empresas estatais, criação da Portobras. O doutor Sérgio Aquino sempre gosta de fazer, eu aprendo muito quando traz esse histórico para a gente também, é interessante. E, pela primeira vez, houve uma construção, em 1966, sobre as instalações portuárias para uso privativo. Então, eu quero sempre trazer esse paralelo do porto e do terminal de uso privado, né? Lá, essa criação para o terminal para uso privativo das instalações era para o manuseio de carga própria, né, e somente, excepcionalmente, de terceiros, né, em caso de congestionamento do porto. Bom, a Constituição Federal de 88 traz no seu artigo 21 que compete à União explorar direto ou indiretamente, direto ou indiretamente, né, através de permissão e concessão ou autorização, os portos marítimos. Ou seja, o que a Constituição Federal diz, então, é que existe uma função pública, o interesse público na atividade portuária. E, quando a gente fala que existe um interesse público na atividade portuária, a gente precisa ter em mente que, seja porto ou seja TUP, os interesses sociais devem ser resguardados, devem ser verificados, deve ter isso como norte, né? A Lei 8.630, então, veio, né, a Lei de Modernização dos Portos, veio com esse duplo objetivo, né, primeiro, de modernizar a estrutura portuária e também atrair o investimento privado. Isso está bem claro na justificativa da Lei 8.630. Né? Conseguiu, nesse sentido, modernizar a estrutura portuária, né, mas, na parte do atrair o investimento, né, privado, com a Lei 2.815, isso foi colocado que não teria sido alcançado com a Lei 8.830, né, essa atração. Né. Essa Lei 8.830 ela manteve os modelos de concessão e arrendamento e criou a autorização para a instalação de terminal de uso privativo. Bom, o terminal de uso privativo,
Ele podia ser exclusivo ou misto, né? Manuseio de carga própria ou própria de terceiros. Um decreto de 2008 vem dizer que a movimentação de carga de terceiros apenas se daria de forma subsidiária. E, então, já me perdi. Eu preciso de beber uma água. E o mais importante, né? O ógmo. É que a gente está sem mão aqui, sem mesa. Ah, eu sei, obrigada. O mais importante aqui para o nosso painel. Muito obrigada, vou ficar aqui, obrigada. Ele criou a figura do órgão gestor de mão de obra. E por que criou essa figura do órgão gestor de mão de obra? É exatamente para trazer e favorecer a profissionalização do trabalhador portuário, treinamento do trabalhador portuário e a igualdade de oportunidades de acesso ao trabalho no porto, como, por exemplo, a escala rodiciária, né? E, para quem atuou no Ministério Público recentemente, eu entrei em 2007, e já naquela época a gente ainda existia uma luta, uma briga para a implementação da Lei 8.630, a implementação do ógmo. A implementação do ógmo, ela levou, em alguns pontos, mais de 5, 6 anos. Não conseguia se implementar do ógmo. Por quê? Porque essa gestão, essa intermediação da mão de obra era feita pelo sindicato. E o Ministério Público recebia denúncias, mas, né, semanais, sobre exatamente a falta de igualdade no trabalho, no acesso ao trabalho no porto, né, sobre a escolha do melhor trabalho. Era comum as inspeções que o Ministério Público do Trabalho promovia, e a gente vê no porto os trabalhadores segurando as suas carteiras, pedindo trabalho, implorando por trabalho, né, e o representante do ógmo subia ali e já tinha no seu bolso, já tinha os papelzinhos com os nomes dos trabalhadores que iriam ser escalados para aquele trabalho, porque não conseguia implementar. Isso foi uma dificuldade durante muito tempo. E a gente via isso em inspeções, né? Então, o que acontecia? Que alguns trabalhadores pegavam os melhores trabalhos e outros trabalhadores não conseguiam ser alocados para o trabalho. Era assim que era feita a intervenção do sindicato, né? Então, é importante dizer que o sindicato ele tem uma missão constitucional de representar os trabalhadores. Se ele também faz a intermediação da mão de obra, ele passa a ser representante da categoria e passa a ser também um empregador. Com quem ele reclama se tiver algum problema no pagamento dele? Ele reclama para quem? Aí, se ele reclamar para o sindicato, ele perde o seu apoio, o sindical não vai mais ser escalado pelo trabalho. Olha o problema que isso gerava. Isso era assim que acontecia, isso era uma rotina. E os acidentes de trabalho, a preocupação com a segurança do trabalhador, eram inúmeros os acidentes que aconteciam. Então, é como até o ministro bem colocou, não são só os bônus, né? São os ônus. Então, essa questão da criação do órgão gestor de mão de obra foi exatamente para organizar, né? Criar uma estrutura portuária que pudesse ser socialmente e economicamente viável também, né? E foi isso que o ógmo fez, né? Teve, na década de 2000, a criação da ANTAC, a Secretaria dos Portos, o Reporto, que trouxe essa modernização, né, da estrutura portuária, aí veio a Lei 2.815. Bom, agora vamos atrair o investimento privado, que a Lei 8.630 não conseguiu. Essa foi a justificativa. Mas o que a Lei 2.815 fez? Né? Ela acabou com a restrição do terminal de uso privado, que era privativo na época, de movimentar apenas cargas próprias. Né? Então, não, agora é terminal de uso privado, vai movimentar cargas próprias e de terceiros, indiferentemente. A Lei 2.815, o que ela fez, então? Ela criou uma competição entre o porto público e o terminal de uso privado, né? Só que ficou vinculada a ideia de que o terminal de uso privado ele explora apenas atividade econômica, ele não presta um serviço público. Mas a atividade portuária, até pela definição da própria Constituição, ela também tem a sua função pública. Então, por ter uma função pública, necessariamente exige respeito aos direitos sociais e a visão do interesse público, a comunidade do entorno do porto, né? Os princípios de direito público que regem quando há uma atividade, uma função pública na atividade prestada. Princípio da universalidade. Então, o terminal pode decidir, se tiver só um terminal, não tiver um porto numa cidade, ele decide que por ali só vai minério, eu não quero mais carregar outra coisa, não quero mais transportar outra carga. Como é que fica a sociedade? Como é que fica o interesse público? Né? A gente precisa ter a movimentação fluindo, não é só, né, da carga que o terminal, que aquela empresa quiser explorar.
Então, há uma função pública aí. E eu vejo poucas vezes essas questões dos direitos sociais serem abordadas. Né? Hoje, a gente chega num quadro em que o terminal de uso privado, que se coloca com meu regime é direito privado, eu exploro atividade econômica, mas ela concorre com o porto público. É impossível para o porto cobrar as taxas do terminal de uso privado. E hoje o que a gente tem? Mais de 60% das cargas movimentadas pelos terminais e apenas 30% pelos portos públicos, 35 a 65. Hoje, o que nós temos? 30 e poucos portos públicos e mais de 200 terminais de uso privado, com regime de direito privado. Não precisam respeitar as funções, a função pública do porto, né? O princípio da universalidade, da continuidade, da modicidade tarifária. Não precisa. Não precisa contratar trabalhador dentro do órgão gestor de mão de obra, trabalhador portuário avulso. Aí, a gente chega numa seguinte situação: o terminal de uso privado quer utilizar a mão de obra avulsa, mas não quer através do OG. Quer através quer fazer intermediação direta e retroceder a um regime que foi abandonado pela Lei 8.830. Porque a Lei 12.815 não trouxe nenhuma diferença em relação à criação do OGMO. Né? Então, ela manteve a necessidade da intervenção do OGMO. Então, e qual não é nossa surpresa é que nós ficamos sabendo agora de um projeto de lei que traz justamente, acho que é 3771, se não me engano, né, que traz aí uma ressalva, né, legal, que diz que o terminal de uso privado, agora, se ele quiser utilizar mão de obra avulsa, ele não precisa constituir OG. Ele pode requisitar diretamente. Né? Tanto o sistema legislativo atual define que deve ser através do órgão, pela Lei 9.719, pelo entendimento da própria Lei 2.815, que estão promovendo agora uma alteração legislativa para que possa haver essa intermediação direta. Então, é muito complicado, assim, já respondendo, Tiago, a sua pergunta, pelo lado da coordenadoria, do Ministério Público, pelo histórico, pela nossa atuação no tema, a gente nota que, sim, o OGMO ele é imprescindível na gestão da mão de obra avulsa, e isso dentro ou fora da área do porto organizado. Né? Eu queria também falar um pouco rapidamente, se tivesse um tempo, sobre essa questão do relatório de auditoria do Tribunal de Contas da União, e até falar um pouquinho dessa falta de debate. Né? Nós tivemos, recentemente, um relatório de auditoria do Tribunal de Contas da União, em que avaliou, comparou os portos públicos em relação aos terminais de uso privado, e chegaram à conclusão, né, brilhante, de que os terminais de uso privado são muito mais eficientes. E o problema dos portos públicos são o quê? São os trabalhadores, que são ineficientes, que não têm capacitação, que existe o OGMO, e aí tem que contratar através do OGMO. Quer dizer, como é que a gente faz para resolver os problemas? A gente mata o problema. Então, assim, não são as amarras, não são os problemas do porto, que acabar com eles que é a solução. Né? Existe todo um sistema criado para garantir dignidade no trabalho, saúde e segurança. Né? E como é que a gente pode simplesmente desconsiderar isso? Né? Esse relatório da auditoria do TCU chegou a considerar que seria mais interessante até ter cooperativas de mão de obra de trabalhador dentro do porto. Né? E, durante anos e anos e anos, o Ministério Público do Trabalho enfrentou investigações, ajuizou ações civis públicas para acabar com cooperativas fraudulentas, que, na verdade, não são verdadeiras cooperativas. Né? Então, é uma preocupação, inclusive, quando se fala, inclusive, em acabar com rodízio. Né? Vamos acabar com rodízio de trabalhador, vamos botar só os melhores trabalhadores e você não tem mais aquela igualdade de oportunidade no acesso ao trabalho no porto. Né? E, por fim, eu sei que tem pouco tempo aqui para a gente abordar, e eu gostaria de abordar bastante coisa com vocês, essa questão da Convenção 37. A Convenção 37 ela foi ratificada pelo Brasil e não foi ratificada por outros países que não precisam, né, então,
fazer essa contratação de trabalhadores dentro de um sistema, né, convenção. Se você pegar portos como Antuérpia, né, Roterdã, são países que não ratificaram a Convenção 37, né, Alemanha, Bélgica, não ratificaram ou denunciaram a Convenção. O Brasil ratificou a Convenção 37 e nós não cumprimos a Convenção 37. A Convenção 37 manda dar prioridade aos trabalhadores matriculados no sistema, na contratação. E isso também não é aplicado, nem, né, nos TUPs também não precisam contratar. Quer dizer, os terminais de uso privado também não estão cumprindo a Convenção 37, e não há na Convenção nenhuma ressalva, né, em relação a esse cumprimento. Então, eu gostaria, mais uma vez, de parabenizar o ministro Caputo Bastos pelas palavras, né, pela excelência na abordagem do tema, e dizer que, pela CONATPA, nós entendemos da mesma forma, né? O entendimento da mesma forma. É imprescindível que a gestão da mão de obra avulsa seja feita pelo sindicato da categoria, seja dentro ou fora da área do porto, desculpa, do OGMO, olha só eu, do OGMO, feita pelo OGMO e não pelo sindicato da categoria, que significaria um desvirtuamento da sua missão constitucional. Tá bom? Independente se é no TUP ou dentro do porto. Obrigada. Muito obrigado, doutora Flávia, pela excelente explanação, trazendo para a gente um histórico da legislação e a conclusão de que a imprescindibilidade do OGMO na contratação, né, na gestão da mão de obra, sobretudo em respeito aos direitos sociais, previdenciários e nos aspectos de segurança e saúde do trabalho, né, devem ser os maiores focos dos órgãos gestores de mão de obra, que é qualificar a sua mão de obra, qualificar a mão de obra que deve ser consumida pelo porto, mas, sobretudo, respeitar os direitos sociais, previdenciários dos trabalhadores portuários. Neste mesmo sentido, doutor Celso Pio, gostaria de poder contar com a sua colaboração do tema, e também fique à vontade para extravasar o tema, né? Os tempos aqui são curtos, então, por favor, faça uso da palavra e fique à vontade. Bom dia a todos. Queria primeiro parabenizar o Sistema de Comunicação Santa Cecília e a BDM pelo evento. Eu concordo com a doutora Flávia, com o ministro Caputo, a importância de a gente discutir, trazer para a discussão, para a gente poder ter as nossas conclusões com base num conhecimento maior. E faço isso em nome do doutor Marcelo Samarco e faço em nome do doutor Fernando Acauí, que é coordenador do curso de Direito da Universidade Santa Cecília. Então, eu acho muito, muito importante discutir com todos os atores sociais, e ontem nós tivemos 2.000 pessoas assistindo o evento, em média, ou seja, muitos alunos de várias faculdades aqui da Baixada Santista. Bom, depois do ministro ter dado a exposição dele, a doutora Flávia, fica difícil falar muita coisa, mas eu vou tentar, então, trazer alguma informação que não tenha sido tratada. Primeiro, quanto ao alcance desse dissídio coletivo de natureza jurídica. Tá? Eu também faço parte da seção de dissídios coletivos aqui do Tribunal de São Paulo. E esse dissídio de natureza jurídica, que gerou essa decisão da SDC, ele teve origem no próprio TST, porque as entidades sindicais envolvidas, elas tinham uma abrangência superior à de um regional. Então, o dissídio coletivo de natureza jurídica, que é uma ação sui generis do direito do trabalho, do processo do trabalho, ela serve exatamente para qual a interpretação sobre uma norma específica de direito de uma categoria. Então, o TST veio dar uma segurança jurídica, ainda que um dos atores sociais possam não concordar, mas direciona os próprios tribunais regionais para qual decisão ele deve seguir. Porque, se surgir uma demanda dessa no meu tribunal, nós já sabemos qual é a interpretação que foi dada sob o dispositivo respectivo pelo Tribunal Superior do Trabalho. E isso levou até o próprio Tribunal Superior do Trabalho, como o ministro Caputo colocou, a quarta turma, julgar de acordo também com
a própria seção de dissídios coletivos, que deu a interpretação a respeito do tema. Então, é importante porque traz uma segurança jurídica essa decisão. O segundo ponto é que o direito não pode ser analisado de forma isolada, uma regra legal. Ele é um sistema, e como sistema, ele tem que ser analisado no seu conjunto. Então, se nós analisarmos a Constituição, que reconhece o acordo e a convenção, que torna obrigatória a negociação, a participação do sindicato na negociação coletiva, se analisarmos a Convenção 137, que tem natureza supralegal, está acima da legislação infraconstitucional, que estabelece a prioridade, sem fazer distinção para operador de caixa público, arrendatário ou de privativo. Ele abrange a todos. Tá? E a entidade sindical que patrocinou a ação representa todos. Quem tem representação sindical é a FENOP. A FENOP representa os operadores portuários, como a FEBRABAN, ela representa os bancos. Ela não representa quem exerce atividade bancária, representa todos os bancos. A FENOP representa todos os operadores portuários. Até na demanda tinha vários amigos da corte, amigos curi, que representavam os terminais privativos, uma outra associação, eu posso errar o nome das associações, as siglas, mas associações dos operadores, a BTP, ela coloca, eu represento TUP e a terminal arrendado, tinha a dos containers também, que também representava ambos, mas elas representam não representatividade sindical. Representatividade sindical patronal, a única que tem, por enquanto, é a Federação dos Operadores Portuários, porque o enquadramento sindical ocorre pela atividade preponderante, e a atividade é a operação portuária. Não existe categoria de como retirar essa atividade econômica, porque a atividade econômica é a mesma. É assim que se dá o enquadramento sindical no Brasil. O enquadramento se dá de forma vertical, exceto para os trabalhadores quando pertencerem à categoria diferenciada, que ocorre com as categorias dos trabalhadores avulsos. E, por isso, eles representam, independente de qualquer discussão, o sindicato da estiva representa quem exerce a atividade da estiva num TUP ou quem exerce a atividade da estiva num terminal arrendado, porque não importa nem o nome que for dado para aquela função, porque o que interessa para enquadrar como atividade diferenciada é a atividade do trabalhador. Então, quando dou aula no Santa Cecília, eu pertenço à categoria diferenciada dos professores. Ainda se me colocassem com uma outra nomenclatura, eu continuaria representado pela categoria dos professores, porque eu estaria dando aula, e quem dá aula é professor. Então, o mesmo ocorre. Então, as entidades sindicais estavam representadas naquela demanda. Descendo ainda para a lei, quando a lei fala que prescinde o ógmo, caso o capital e o trabalho se entendam, e a própria legislação permite a contratação direta por prazo indeterminado, eu concordo com o ministro Caputo. A lei, ela não há uma omissão, ela tem uma ação. Se ela quisesse autorizar a contratação direta sem o ógmo, ela teria colocado no artigo. Ela teria, porque a lei estava tratando da questão. Se ela não colocou, é porque a técnica é essa legislativa. Você não precisa falar, pode, não pode o outro. Não, não é essa a técnica legislativa. Qualquer manual de técnica legislativa do Congresso não se estabelece a negativa quando você já permitiu. Então, quando ela permitiu a contratação direta no meu modo, foi por vínculo, o vínculo. Tá? Mas, ainda assim, como colocado pela doutora Flávia, a convenção da OIT tem natureza supralegal e não difere a natureza jurídica de quem exerce a operação portuária. Quem exerce a operação portuária tem que se aplicar a Convenção 137 da OIT. Então, quando ela estabelece a possibilidade de contratação direta por prazo indeterminado, ela não proibiu do ógmo, por quê? Porque a própria convenção, que é supralegal, traz a obrigatoriedade de um registro, de um cadastro num organismo.
Por isso, antigamente era o sindicato, agora é o ógmo. E aí o próprio sistema dá a resposta, porque a partir do momento que o sistema legal estabelece que pode apenas contratar direto, por vínculo, e diz que obrigatoriamente tem que ter um organismo, uma instituição que estabeleça o cadastro, o registro, a própria lei deu a resposta. Qual é essa instituição? É o ógmo. Então, se quer utilizar o trabalho avulso, tem que buscar no ógmo. E, juntando ainda o ordenamento como um sistema, nós temos o capítulo da Organização Econômica Constitucional, começa lá no 170 e veda a concorrência desleal. Então, o argumento, que até que é passado muito extraoficialmente, como bem colocou o ministro, que seria para redução de custos, ainda poderia ser já encontra óbice direto numa concorrência. Porque, examinando até alguns portos, e aí não vou ficar citando empresa específica, mas está no mesmo canal, um do lado do outro, vai ter uma regulamentação diferente. Isso não pode ter sido a intenção do legislador. O legislador não poderia estabelecer essa diferenciação para poder, em prejuízo ainda mais a um operador que tem um contrato de arrendamento com a própria União, que é quem tem a competência para legislar em matéria de direito do trabalho e de direito do trabalho portuário. Então, o direito ele tem uma lógica, ele tem que ser interpretado de forma lógica sistemática, não dá para olhar de forma isolada. Então, eu acho que a decisão do TST, no sentido de obrigar a contratação via ógmo, eu acho que encontra embasamento na legislação, na análise do conjunto, de uma interpretação de todo o conjunto, uma interpretação lógico-sistemática do conjunto jurídico que temos hoje. E fica mais claro isso ainda quando tem um projeto de lei querendo alterar. Ou seja, se quer alterar, se ele quer tratar diferente, é porque ele quer alterar o que está colocado. Já acaba sendo até um reconhecimento de que a situação, a interpretação lógico-sistemática está correta. Agora, tem que analisar o projeto de lei, porque o que eu li até agora do projeto de lei, ele não pode desrespeitar essa lógica da própria Constituição, por norma hierarquicamente inferior, e nem da Convenção 137, que ela tem caráter supralegal, desde 2008, com a decisão do STF, que reconheceu os tratados de direitos humanos não ratificados com o quórum privilegiado de emenda constitucional, reconheceu o caráter supralegal. Ou seja, não tem como desrespeitar a exigência da própria Convenção da obrigatoriedade de existir uma instituição que seja responsável pelo registro e pelo cadastro. Tá? Eu não quero tomar muito tempo para a gente poder até possibilitar alguma pergunta, algum debate. Eu ratifico o que foi colocado pelo ministro Caputo, que foi colocado pela doutora Flávia, concordo plenamente. Eu quis trazer só mais esses dados, essa visão, da importância do TST ter se manifestado e decidido, dando uma segurança jurídica para os atores sociais. Tá? Então, era essas as minhas impressões aí iniciais, doutor Tiago. Maravilha, doutor Celso, muito obrigado. Pessoal, vejam o quão rico é esse tema, né? Nós já tivemos 3 interlocutores aqui sustentando a mesma visão, mas com visões diferentes, com abordagens técnicas bem distintas e que levam ao entendimento único da gestão de mão de obra avulsa por intermédio dos órgãos gestores. Agora eu vou fazer a tentativa de sair um pouquinho do tema, né, doutora Gislaine? Vem comigo, então. O que eu queria propor para a doutora é o seguinte: nós temos Lei 12.815, 9.717, convenções da OIT, isso tudo está posto. São legislações postas que estão colocadas para cumprimento. Quais são hoje as necessidades empresariais, né, a doutora como representante aqui da assessoria jurídica do SOPESP, Sindicato dos Operadores,
quais são as necessidades empresariais e aonde que estão os processos de evolução que a gente precisa alcançar nas legislações para que a gente consiga adequar legislação à necessidade empresarial, sempre visando crescimento, desenvolvimento, não apenas das operações portuárias, mas também dos trabalhadores portuários. Bom, bom dia primeiro a todos. Queria aqui cumprimentar os demais painelistas, doutor Celso, doutora Flávia, presidente Sérgio Aquino, Rodrigo, Tiago, e em especial o ministro, né? Todos aqui se manifestando de maneira brilhante. Aqui a gente só tem mesmo a aprender com as pessoas que têm. Esse painel é fantástico, né? Aliás, o evento é muito relevante para o setor, né? Tiago, foi bom, né? A gente sai um pouco do tema, né? Apesar de que realmente parece que a gente tem uma unanimidade aqui de entendimento, foi um acerto, né, a decisão, e a gente acha que realmente o caminho é esse, né? A questão que você coloca até me remete a algumas situações, né? Porque, em verdade, a gente tem observado a modernização, né, do setor, que é de uma evolução bastante efetiva e, de fato, necessária, né, para que a gente tenha um bom desenvolvimento, inclusive, do próprio país. Ontem foi bem falado isso no painel da desestatização, né? Então, acho realmente que é relevante o debate sobre isso. A gente tem, de fato, algumas situações em que a gente tem legislação, às vezes, que não se coaduna com o efeito prático, né, com a situação efetiva que a gente vivencia, e eu acho que aqui a gente tem bastante atores que vivenciam isso no dia a dia, né, quem está aqui no dia a dia do Porto. E é bem relevante a gente falar que assim, a questão do desenvolvimento realmente não está só ligada à atividade econômica, né, porque a atividade econômica em si ela não está sozinha, né? Assim, eu costumo dizer que o trabalho e a atividade econômica estão interligados. Um não vive sem o outro. O operador portuário precisa do trabalhador e o trabalhador precisa do operador portuário. Então, o desenvolvimento de um é o desenvolvimento do outro, né? Eu acho assim que algumas situações, ao longo do tempo, a gente vem observando que refletem alguns desgastes, né, que acabam acontecendo. Uma situação que eu vejo, que eu acho que pouca gente costuma mencionar, é a questão do contingenciamento de mão de obra avulsa. Tá? Porque o que eu acho que acontece com frequência? A gente consegue ver que, na legislação, a gente tem a previsibilidade de entrada e saída do sistema, né? A entrada ligada àquela contingenciamento, à quantidade de trabalhadores em relação à mão de obra, à necessidade de requisição dos operadores portuários. E a gente tem a saída, né, vinculada ao cancelamento da inscrição ou ao falecimento do trabalhador. Só que o cancelamento da inscrição, a gente tem observado que é uma situação praticamente etérea, né? A gente tem algumas situações de cancelamento decorrentes de processos administrativos ou mesmo de PDVs, tal. Mas, assim, muitas vezes esses cancelamentos são revogados e os trabalhadores são trazidos ao sistema de volta pela mão do judiciário. Aqui eu não vou entrar no mérito se de forma correta ou não, mas o que a gente observa é que a única forma de saída do sistema segura, hoje, uma forma efetiva, na verdade, é pelo falecimento do trabalhador. O que eu acho que não é fático, não é uma questão interessante, até porque em qualquer outra atividade não é assim que funciona, né? Então, assim, até para que a gente tenha conhecimento do real dimensionamento, quantos são os trabalhadores que efetivamente trabalham, que vivem da atividade do porto, né? E isso é importante saber, até para o próprio trabalhador, para que dentro do sistema estejam pessoas que efetivamente trabalham, vivem do porto, como diz a Convenção 137. Então, eu acho que assim, o fato de não haver uma previsibilidade de saída do sistema sem ser a questão do falecimento, acho que acaba prejudicando um pouco esse dimensionamento. A gente acaba não conhecendo muito bem, apesar dos esforços dos órgãos, que a gente sabe que todos os órgãos do Brasil aqui têm dentro de si técnicos que acabam realizando, quantificando de maneira adequada, só que a gente tem aquele pessoal, aquele grupo de trabalhadores que efetivamente trabalham, a gente tem um grupo que não vai sair
está lá, está inscrito, e não sai, não é por nada, é porque realmente realiza outra atividade, ou porque já está aposentado, ou por uma questão de idade. Então, isso precisava ser dimensionado de forma mais adequada, penso eu. Então, aí a solução é para se estudar. Como já foi dito aqui, acho que o debate talvez trouxesse soluções sobre isso, né? O que não poderia deixar como tem ficado, né? Outra questão que eu também acho que é relevante, está relacionada a essa questão da legislação, em relação à questão prática, é a situação da prescrição, que a gente vê muito por aí, né? A prescrição que considera a mesma contagem de prazo, tanto para o avulso quanto para o vinculado, para ajuizamento das reclamações trabalhistas, mas considerando para o avulso o cancelamento do registro ou do cadastro, né? O que eu já falei é que o cancelamento praticamente não existe. Então, na verdade, a gente tem aí uma manutenção direta aí do suposto contrato de trabalho, né? E sem considerar, na verdade, que o trabalhador avulso ele tem um contrato de trabalho a cada vez que ele realiza o engajamento. Apesar disso parecer e soar estranho, a verdade é que é assim que realmente funciona, né? Cada vez que ele se engaja, ele está se engajando com um operador operador portuário diferente, às vezes com uma atividade diferente, segmento diferente, e ele pode ficar 15 dias sem fazer nada e depois ir lá e pegar uma outra atividade. Então, não acho que seja a forma mais correta a aplicação da prescrição, como hoje é aplicada, né? Eu acho que a base disso, a gente sabe que é a Constituição Federal, o artigo 7º, de igualdade entre trabalhador avulso e trabalhador vinculado. Mas o meu ponto de vista é que, por mais que a gente queira dizer que são iguais, realmente, eu acho que tem que ser protegidos os direitos sociais de todos os trabalhadores, mas na medida da diferença que existe entre eles. Existe realmente uma diferença de contratação entre um e outro. Não há como dizer que são iguais neste ponto. A contratação é diferenciada. Então, é aquela concepção aristotélica de tratar desiguais os desiguais, né? De forma a trazer a igualdade ou, pelo menos, trazer uma forma melhor de tratamento, né? Por fim, eu traria também outro ponto que também, agora mais próximo do dia a dia aqui, dos últimos dias de decisões mais recentes, né, que a gente tem a questão da exclusividade versus prioridade de contratação de vinculado, que recentemente até teve decisão sobre isso. Ainda que a gente não entre no mérito de dizer da Convenção IT, que fala realmente de prioridade, do doutor Celso ter falado que realmente é supralegal e tal, eu considero que essa questão da exclusividade, ainda que não se observe a OIT que está errado, né, é possível a gente considerar, né, a existência dessa exclusividade, e é um direito do trabalhador realmente de ser ofertado trabalho a vínculo para o registrado, para o cadastrado. Entretanto, o que a gente não acha viável para o próprio sistema, para a atividade econômica e até para a sobrevivência do trabalho portuário, é que, na existência de vagas nos operadores portuários, você não permita que, ainda que o trabalhador de dentro do sistema não se interesse pela vaga, não possa buscar fora do sistema. Isso, para mim, assim, é uma incongruência, ou, pelo menos, a gente acaba sem ter uma solução para isso. Porque, realmente, se um operador portuário tem 100 vagas para contratação e ele não consegue contratar dentro do sistema, o que ele faz, né? Qual que é a solução? Eu acho que, realmente, a solução é buscar fora do sistema, de maneira adequada, de maneira correta, né, dando sempre aquela condição de exclusividade, e eu acho que isso, sim, também é uma exclusividade, porque, na medida em que o trabalhador não aceita trabalhar como vinculado, ele abriu mão daquele direito dele. Então, realmente, você respeitou a exclusividade dele, né? Ele não quis. Então, o direito de ir ao sistema, eu acho que é do operador portuário, fora do sistema, é do operador portuário. E aí, dadas as condições, as mesmas condições, evidentemente, eu não posso ir lá ofertar um trabalho, dar umas condições de contratação para dentro do sistema e outra para fora do sistema, observados os prazos adequados, dadas todas as condições, porque eu acho que, como eu disse, na relação capital-trabalho,
um não vive sem o outro, né? Então, realmente, os direitos sociais adquiridos não podem jamais ser preteridos, né? Só que, por outro lado, não se deve impedir, né, a continuidade e o desenvolvimento das atividades dos operadores portuários, que a gente sabe da importância que tem para todos na região e fora, e mesmo no país. Bom, eu acho que a gente está sem tempo, né, na verdade, mas eu fico aí à disposição para qualquer outra necessidade, outra abordagem. Maravilha, Obrigada. doutora, muito obrigado. O fato é que há um descompasso, há uma dissociação da legislação com as realidades empresariais, o que prejudica tanto as atividades econômicas dos operadores portuários, quanto os próprios trabalhadores também portuários avulsos. Há de existir um processo de evolução legislativa, e isso vai redundar, ao final do dia, numa redução do socorro ao Poder Judiciário, que nós temos que levar as questões para discussão, e daí que vem boa parte das discussões, né, no Poder Judiciário, né? A legislação não acompanhou. Ainda que se fale que a Lei 12.815 é mais recente, nós ainda utilizamos todo o racional e toda a estrutura da Lei 8.630. Estamos falando de uma lei de 1993, né? E assim como tantas outras legislações dentro do nosso arcabouço jurídico precisam também de reforma, não é diferente no direito do trabalho portuário, né? A gente também precisa evoluir. Presidente Sérgio Aquino, eu gostaria agora de propor ao senhor um guarda-chuva maior ainda, né? Com essa contextualização que a doutora Gislene fez. E eu inicio aqui dizendo que a gente vivencia, nas últimas décadas, crescimentos e avanços no sistema portuário significativos. Discutimos em vários congressos e painéis, e ontem aqui neste congresso, sobre desestatização da autoridade portuária, desburocratização das atividades correlatas, ampliação das linhas férreas, fazemos 130 a 140 milhões de toneladas, queremos chegar em 240 milhões de toneladas. Aonde as relações de trabalho se encaixam neste crescimento e neste avanço? Aonde estamos e aonde nós precisamos chegar na relação capital-trabalho? Obrigado, Tiago. Bom dia a você, a todos que estão aqui conosco. Já me preocupou quando você falou um guarda-chuva, porque guarda-chuva já me lembra chuvas e trovoadas, mas vamos tentar tratar o tema aqui como uma sombrinha, né, de proteção de sol mais forte, vamos dizer assim. Primeiro, como FENOP, gostaria aqui de parabenizar, me desculpe, mas preciso fazer essas introduções, parabenizar a BDN, o Grupo Santa Cecília, por esse grande evento, né? A FENOP se sente muito orgulhosa e honrada de estar apoiando esse evento, que, aqui pela presença aqui e pela audiência, né, vamos dizer, nas redes, demonstra o peso, a importância, e a gente percebe pelo grau de peso de profissionais do direito que aqui estão, sendo tudo isso emoldurado pela presença do ministro Caputo, né? Um evento com a presença do ministro TST é um evento, efetivamente, que se sente diferenciado. Então, cumprimentando o ministro Caputo, cumprimento todos que estão aqui no palco aqui conosco, desembargador Celso, doutora Flávia, grande lutadora também, amigo Zanetti, você, Tiago, doutora Gislene. Cumprimento, assim, a todos que aqui estão. Gostaria de também fazer um destaque inicial, conforme já foi dito, que é importante salientar essa questão. A FENOP representa hoje toda a atividade empresarial de operação portuária, dentro e fora de porto organizado. No passado, na vigência da Lei 8.630, a FENOP representava operador portuário, apenas a atividade empresarial de operação portuária realizada dentro de porto organizado. Com o advento da nova lei, a FENOP alterou seus estatutos, mesmo antes de ter os estatutos homologados, já representaria a atividade de operação portuária fora de porto organizado, pelo princípio da similaridade de categoria previsto na legislação, com farta jurisprudência. Porém, hoje a FENOP, além da similaridade, ela tem os seus novos estatutos homologados pelo antigo Ministério do Trabalho, então, pelo governo. Então, a FENOP representa
qualquer forma empresarial de operação portuária em qualquer local do território brasileiro. Fazer um destaque também sobre, já se comentou bastante aqui, eu não vou me aprofundar muito nisso, nos dissídios, né, que o TST se debruçou. Foram semanas de fortes emoções, não é? O tema da questão de eventual requisição direta de trabalhador avulso em sindicato e ógimo, esses temas estiveram envolvidos basicamente em 3 processos, e o dissídio de natureza jurídica da FENOP, esse dissídio não objetivou discutir contratação, né? Ele objetivou discutir a interpretação legal da competência do ógimo como ente com exclusividade de competência para gerir e, portanto, receber e escalar trabalhadores. E, acertadamente, o TST reconheceu isso, inclusive porque há farta legislação, e se houvesse ainda alguma dúvida, como muito acertadamente destacou o ministro, a Lei 9.719, que não foi revogada, ela foi alterada parcialmente, ela diz explicitamente que todas as obrigações que ali constam de requisição, de pagamento, se aplicam tanto aos operadores portuários como àqueles que não são operadores portuários. E, pela legislação brasileira, somente quem faz operação portuária no país é, dentro de porto organizado, operador portuário, fora de porto organizado, terminal de uso privado. Então, não resta dúvida nenhuma na legislação. Então, a gente entende que é absolutamente acertada a decisão. Temos oposição do TST, respeitamos, não é? Porém, contestamos, mas a decisão se aplica na questão da reconvenção, e aí agora está na fase aí de embargos que ambas as partes ainda devem se posicionar. Dentro da sua pergunta, feita toda essa introdução aqui, esses destaques iniciais, quando você fala da modernização, de tudo que está acontecendo, é importante, primeiro, eu sei que isso todos conhecem, não é? Mas é importante destacar, sabermos o que é, afinal de contas, modernização, o que é ser moderno, não é? Se a gente vai no dicionário, vai verificar que modernização nada mais é do que ser moderno, nada mais é do que ser atual, não é? Não é algo que está se pensando lá na estratosfera, no futuro. Moderno é aquele que se mantém atual. E este é um grande enfoque que a gente precisa pensar. Na legislação portuária, e aqui no caso brasileiro, a Lei de Modernização Portuária de 93, ela buscou tratar e atualizar o sistema portuário, basicamente em 3 pilares. O pilar das operações portuárias, o pilar da administração e gestão portuária e o pilar do trabalho portuário, não é? Na questão das operações portuárias, a gente percebe que, desde a Lei 8.630, há uma preocupação de constante atualização. Então, o processo de modernização, de atualização das operações portuárias não ficou parado na 8.630. Através de atos sequenciais, e os mais recentes, né, depois da Lei 12.815, a gente pode destacar o Decreto 9048, e o ministro citou também a Lei 14.047, que demonstram a atenção do legislador, do governo, do Poder Executivo, na contínua atualização da operação portuária. Infelizmente, outros 2 pilares, administração portuária e trabalho portuário, não houve acompanhamento e contínua modernização. Na administração portuária, houve retrocesso, a Lei 12.815 criou um esvaziamento das administrações portuárias, tirou a atribuição do CAP, mexeu na estrutura do CAP. Então, todos sabem que sérios problemas pela falta de modernização da administração portuária, não é?
e com retrocesso na 12.815. No trabalho portuário, também podemos dizer que aconteceu a mesma coisa que aconteceu na administração portuária. Retrocessos na 12.815 e não atenção de uma evolução, de contínua atenção para esse tema. Nós temos como destacar que algumas questões seríssimas do sistema trabalho portuário e da gestão não foram equacionados, não foram resolvidos e continuam aqui como desafios. Como já foi dito, a questão da exclusividade na contratação, que a exclusividade não é do ógimo, conforme foi dita pela doutora Gislaine, a exclusividade é do trabalhador. Não é? E a gente precisa ter bem clareza nisso, essa exclusividade que é colocada para o trabalhador, quando a Convenção 137, que o Brasil é signatário e que foi internalizada em 1993 no país, diz prioridade. Não é? Outro tema que também não foi equacionado e não foi resolvido até hoje é o problema dos treinamentos, do sistema de financiamento de treinamento. E não é por falta de recursos. As empresas privadas recolhem, tanto através dos seus empregados permanentes, quanto pelos trabalhadores que são utilizados na forma de avulso via ógimo, 2,5% sobre o salário, sobre as remunerações, para um que a gente chama de Sistema S, porém de gestão pública, que é o Fundo da Marinha. Por que eu digo que é Sistema S? Porque ele foi criado com base na mesma lei do Senai. Mas, infelizmente, por ser de gestão pública, esses recursos ficam contingenciados, o governo não deixa gastar para utilizar como equilíbrio das suas contas de equilíbrio fiscal. Para terem uma ideia, nós aqui, como FENOP, representamos o setor empresarial no Conselho do Fundo da Marinha. Iniciamos este ano, ministro, com 1,670 bilhões de reais parado no Fundo da Marinha, sem poder usar, porque não é esse governo não, ministro. Todos os governos federais utilizam esse recurso pago pelo setor empresarial, isso não é dinheiro de orçamento da União, não há recursos transferidos, 1,670 bilhões, e me permita, ministro, um detalhe, deveriam ser 2 bilhões, porque as empresas pagam, e a lei diz que o INSS é obrigado a passar para o fundo, só que o governo retira 30% de DRU antes da desvinculação da receita da União, já tira logo 30%, e os outros 70% que se imagina que seria para gastar, não deixa gastar. 1,670 começamos esse ano. Agora, em abril, o Ministério da Economia, pela primeira vez, aí sim na história, pegou e tirou o dinheiro do fundo, tirou 1,6 bilhão e transferiu para pagar dívidas da União. Dinheiro desviado, dinheiro pago pelo setor empresarial para treinamento, foi tirado do fundo para pagar dívidas da União. Então, essa questão do treinamento, que é fundamental, quando se fala de mão de obra, não é possível que a gente avance na modernização sem garantir qualificação. E a qualificação, hoje, as empresas pagam 2 vezes, porque pagam para o fundo e não recebem, e aí aplicam mais dinheiro para fazer seus treinamentos, e muitos ógmos arrecadam verbas adicionais para fazer treinamento. Então, ministro, quando dizem lá, querem baratear custo, é porque os ógmos têm necessidade de arrecadar em duplicidade recursos para treinamento. Então, eu vou... desculpa, já caiu minha anotação aqui. Então, eu vou encerrar aqui, desculpa, só porque deixa eu virar aqui. Então, o que nós precisamos? Precisamos aproveitar o momento, conforme foi dito aqui, os atores têm que dialogar. Se nós que estamos no setor portuário, e quando eu falo nós, não é só setor empresarial,
são as entidades laborais também, as federações estão extremamente ativas, temos diálogos muito maduros com as federações, e nós precisamos, nesse momento, ocupar o espaço do diálogo e das soluções. Precisamos enfrentar definitivamente a questão de treinamento, a questão da exclusividade do trabalhador. Precisamos pensar, sim, em modernizar a gestão do modelo ógimo. Existem questões que precisam ser revistas, como também rever questões que permitam o trabalho avulso de forma mais competitiva com o trabalho vinculado. Quanto mais dermos modernização na forma da utilização, mais o trabalho será competitivo. É hora, então, de tratarmos maduramente disso, enfrentarmos os temas e ocuparmos os espaços. Por quê? Se nós que estamos no setor não encontrarmos as soluções, com certeza outros o farão. Como, por exemplo, o PL, que já foi comentado, que é, na verdade, um esforço de um deputado preocupado com o tema. Não foi nenhuma entidade que solicitou a ele, quero deixar claro, nós, FENOP, participamos da Coalizão Empresarial Portuária, e nós apresentamos ao governo, o ano passado, propostas, sim, de alteração na lei, na questão da exclusividade e outros temas. Informamos isso à época às federações dos trabalhadores, mas não fomos nós, nenhuma entidade, que solicitamos ao deputado. Porém, acho que temos uma oportunidade, o deputado, ainda ontem tivemos uma videoconferência com ele, as federações também já tiveram, ele está aberto ao diálogo, quer conversar. O texto, nós já dissemos a ele, com todo o respeito, de que louvamos a iniciativa, mas precisa ser revisto a temas, a preocupações naquele texto. Precisamos aproveitar as oportunidades, ocupar os espaços e dialogar maduramente. Desculpe aí por ter me alongado demais. Obrigado. Imagina, doutor Sérgio, muito obrigado pelas colocações. Fica evidente de que a gente precisa, como disse o ministro Guilherme Caputo agora há pouco, a gente precisa de união. A gente precisa de união, de diálogo e de construção de soluções conjuntas. E não apenas ficar esperando que elas caiam, né, do céu no nosso colo. Doutor Marcelo Samarco, já fica aqui o desafio para um próximo painel, por favor. O tempo é bem curto, nós teríamos aqui muito mais para poder explorar. E aí aqui também fica um pedido de talvez, numa próxima oportunidade, a gente possa contar na mesa também com o representante dos trabalhadores, né? Temos aqui o doutor Heraldo, doutor Rui, pelo Sindicato dos Estivadores, doutor Heraldo, pelo Sindicato da Capatazia, brilhantes juristas que podem contribuir muito aqui nas discussões com a gente. Então, fica aqui uma menção, né, aos colegas que estão presentes, prestigiando o evento, e que podem colaborar com a gente em umas próximas discussões. Nosso tema acabou. Estou falando demais? Parei. Está ótimo. Doutor Rodrigo, por favor. Bom, encerrando aqui esse painel, gostaria de agradecer a fala de todos aqui painelistas, gostaria de agradecer a companhia aqui do doutor Tiago como moderador aqui do presente painel, e passo a palavra ao apresentador, William, por favor. Obrigado. Obrigado a todos. Bom dia. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Nós pudermos ficar de pé para fazer aquela foto, para agradecer a presença desses painelistas aqui, neste quinto painel, é o primeiro painel do dia. Muito obrigado a todos. Nosso fotógrafo vai fazer aqui a foto e a gente já vai seguir já para o segundo painel. Queria agradecer aqui também e registrar a presença do doutor Norberto Moreira, que é diretor da Faculdade de Direito da Unisanta, ex-presidente da OAB Santos conosco. Seja bem-vindo, doutor, apenas para registrar aqui a importância das pessoas que estão aqui. Sorrindo, todos sorrimos, né? Atrás da máscara. Muito bem? Ok, mais uma. Ele está fazendo a imagem? Está fazendo a imagem? Então, deixa ele só fazer a imagem aqui. Excelência, por favor. Para a gente ter essa imagem para Santa Cecília. Muito obrigado. Muito obrigado a todos.
Uma salva de palmas, por favor.